Queridos, eu queria ler para vocês um texto das Escrituras, palavra de Deus, que se encontra no livro de Números, que eu já li várias vezes como uma bênção sacerdotal. Números capítulo 6 diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. E eu nunca fiz isso que vou fazer agora. Eu peço permissão a vocês para colocar esses versículos na primeira pessoa do singular. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim. O Senhor me conceda graça. O Senhor volte para mim o seu rosto. E que o Senhor me dê paz. Eu quero que o Senhor me abençoe, porque o meu objetivo como pastor da Igreja Bethesda sempre foi abençoar. Eu quero que o Senhor me guarde, para que hoje à noite as minhas palavras possam ser palavras não duras, não de revanchismo, sem nenhum azedume na minha alma. Que o Senhor me guarde, porque sobre tudo o que o homem deve guardar é o seu coração. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre mim, para que eu possa trazer para vocês aqui hoje um pouco de luz, um pouco. Não posso trazer toda a luz, mas eu posso trazer um pouco. O Senhor me conceda graça, para que a minha palavra seja doce, que a minha palavra seja uma palavra delicada, seja uma palavra elegante, seja uma palavra com graça, igual a de Jesus, que era cheio de graça e de verdade. Que o Senhor volte para mim o seu rosto e me dê paz, porque eu quero trazer paz. A Bíblia Sagrada diz que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Eu, nessas últimas semanas, fiquei profundamente ferido na minha alma. Porque depois de 25 anos e meio, quase 26 anos, que eu sou pastor na Igreja Bethesda, eu vi o meu nome, a minha reputação, a minha caminhada, o meu ministério, serem jogados na lata do lixo. Foram jogados na lata do lixo por fofocas. Eu não estou aqui hoje prestando contas a vocês de imoralidade minha, de pecado de adultério. Eu não estou aqui hoje à noite porque eu fui preso pela Polícia Federal com mutretas. Aliás, eu nem sei por que eu estou aqui hoje, na verdade. Porque criou-se um tsunami, um vulcão, que de repente eu comecei a dizer para mim mesmo, eu acho que eu não me reconheço nessa pessoa que eles estão falando. Quem é esse Ricardo? Não sou eu. Ou eu sou um homem que delira com tanta vaidade, com tanto narcisismo, ou eu sou um homem completamente desfigurado da minha humanidade, ou eu estou rodeado de pessoas muito perversas e más, que não me conhecem. Queridos, há alguns anos eu saí dessa igreja como missionário. Me lembro perfeitamente, a igreja não era nessa posição, ela era na posição assim.
E o pastor Edson Queiroz, da Igreja Batista de Santo André, estava pregando um sermão. E ele lançou um desafio para a Igreja Bethesda e disse assim: a igreja de Antioquia, quando foi mandar os seus missionários, mandou o melhor que tinha. Vocês teriam coragem de mandar o pastor de vocês para ser missionário? Quando terminou o culto, alguns irmãos vieram me abraçar, chorando e dizendo: pastor, a gente faria isso. E aquela palavra daquele missionário foi uma palavra profética para a Igreja Bethesda, porque um ano depois, eu e minha família fomos plantar a Igreja Bethesda em São Paulo. Foi difícil. Eu vou revelar algumas coisas que vocês aqui talvez não saibam, principalmente uma geração nova que não me conhece. Naquela época eu recebia da Igreja Bethesda $700, o equivalente a $700 de salário. É óbvio que naquela época o dólar valia muito mais do que hoje. Mas eu me lembro do valor, porque quando eu fui viajar, na minha cabeça, dolarizei o meu salário. Eu pagava aqui em Fortaleza o consórcio de uma Paraty vermelha, Bordeaux. E como eu previa as dificuldades de plantar uma igreja em São Paulo, eu vendi essa Paraty, porque eu não queria sair daqui com dívidas. Mas eu deixei na tesouraria da Igreja Bethesda, e se o irmão Enoque estiver aqui presente, que era tesoureiro da igreja nessa época, o equivalente a $10 mil em dinheiro depositado na conta dessa igreja. De onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro tinha vindo de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos, e que viajei pelas igrejas na América levantando dinheiro, e fui criterioso e honesto de chegar com o dinheiro e dizer: está aqui o dinheiro, porque eu levantei esse dinheiro para a Bethesda, não foi para mim. Cheguei em São Paulo, fui para a casa de uma tia minha, porque nós não tínhamos sequer dinheiro para pagar aluguel de um hotel, enquanto alugava o apartamento. Fiquei morando na casa da minha tia por um mês, sem carro. Fui à cidade de Varginha, porque lá tinha um irmão da Assembleia de Deus que vendia carros, e comprei um carro usado, 4 anos de uso, com o dinheiro que eu tinha vendido, o consórcio da minha Paraty. E começamos a Igreja Bethesda, eu, a minha família, a família do pastor Odair Barreto. E ele está aqui presente e ele vai confirmar para qualquer um de vocês as lutas e as dificuldades que nós tivemos para plantar aquela igreja. A Jerusa disse para mim: Ricardo, o que nós vamos fazer lá? Eu digo: Jerusa, eu só tenho que te prometer uma coisa: sangue, suor e lágrimas, porque eu amo a obra de Deus. E durante esses anos todos, irmãos, eu sou pastor da Igreja Bethesda há 25 anos, eu nunca tirei 30 dias de férias. Eu nunca tirei 30 dias de férias. Depois desses anos que plantamos a Igreja Bethesda em São Paulo, hoje a Igreja Bethesda é uma igreja em São Paulo que tem paz. Nós reunimos a Igreja Bethesda em São Paulo, 2 cultos, eu prego o mesmo sermão de manhã e prego à noite, o mesmo sermão. Hoje é uma igreja que tem 1.500 pessoas assistindo os cultos pela manhã e 1.500 pessoas assistindo os cultos à tarde. Eu escrevi já 23 livros. 2 desses livros foram premiados. Minto, um foi premiado com o prêmio Areté de literatura evangélica nesse país, como o melhor livro do ano, que foi o livro Artesãos de uma Nova História. E 2 dos meus livros chegaram a 2 prêmios como finalistas. Não ganhei, mas fui finalista do prêmio Jabuti de Literatura Nacional, que nem evangélico é. A Igreja Bethesda em São Paulo hoje, depois desses anos todos, tem um programa de rádio, que é a maior audiência
evangélica da cidade de São Paulo. Os últimos estatísticas do Ibope dão que mais de 120 mil pessoas por minuto assistem o programa de rádio. E o que é o meu programa de rádio? O meu programa de rádio, 55 minutos por dia, de segunda a sexta, e no domingo 2 horas. Esse programa de rádio, em São Paulo, não é outra coisa, senão eu falar 5 minutos antes, 5 minutos depois, e o restante é a pregação que eu prego no domingo na minha igreja. Eu ponho na rádio. Fruto desse programa de rádio, nós fizemos uma noite do triunfo na igreja de Tatuapé, pastoreada pelo pastor Otacílio, mês passado, e eu anunciei a noite do triunfo. A igreja do pastor Otacílio cabe 1.000 pessoas, no bairro de Tatuapé. Sem medo de errar, mais de 2.000 pessoas compareceram. Foi tão dramática a situação, que nós ficamos com medo de pânico, porque não cabia mais de gente dentro da igreja e a rua estava lotada de gente. O pastor Otacílio está aqui. Eu tenho consciência diante de Deus, irmãos, de que nesses anos todos que trabalhei, eu fui um missionário dessa igreja, pelo Brasil. Eu levei o nome da Bethesda. A Bethesda é hoje uma igreja reconhecida nacionalmente, como uma igreja séria, de gente íntegra. É referência de uma igreja que saiu do molde para fazer a obra de Deus com liberdade no Espírito Santo. E para minha surpresa, de repente eu comecei a receber e-mails de adolescentes aqui da Bethesda, me anarquizando, me cobrando, me ameaçando, de que eu vou prestar contas a Deus da bagunça que eu estou fazendo. E que se tivessem a oportunidade, porque não tem, porque é via e-mail, mas se tivessem, estariam abanando o dedo na minha cara. Eu soube de boatos mais horrorosos a meu respeito. O pastor Ricardo anda pregando que Deus não existe, de que não existe mais batismo com o Espírito Santo, de que não existe mais, e as coisas mais horrorosas, o que é, e as pessoas perdidas, me escrevendo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pastor, eu entrei no seu site em busca de heresias, não achei nada, me explique o que está acontecendo. Então eu preciso explicar para vocês algumas coisas que obviamente perduram na cabeça de alguns em forma de dúvidas. Vamos parte a parte. Primeiro, eu creio na graça. Eu creio que pela graça nós somos salvos. E isso não depende de vós, é dom de Deus. Mas eu não creio nesta graça só que salva. Eu creio numa graça que nos acompanha por toda a vida. Graça. Sabe o que é graça, irmão? É que você não pode fazer nada para Deus amar você mais do que Ele já ama você. E você não tem como fazer Deus amar você menos do que Ele lhe ama. Isso é graça. Graça é um conceito de que o amor de Deus é gratuito, não é comprado, não é negociado, não é pelo muito falar que nós somos ouvidos, não é porque fizemos uma campanha que a gente conseguiu mover o braço de Deus, como se Deus estivesse no céu, de braços cruzados, com a testa franzida, olhando para a gente, e a gente então conseguiu fazer Deus nos amar e nos abençoar. Isso, na minha opinião, é paganismo na sua essência. Deus nos ama
e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Tudo é nosso em Cristo. Antes de nós pedirmos, Ele já está disposto a nos dar. Não é por insistência que Deus dá as coisas a gente. Esse conceito hoje na igreja evangélica é complicado, porque todo conceito nosso de espiritualidade é utilitária, é clientelista. É um Deus babá no céu, um Deus babá que a gente está eterna e constantemente batendo na porta dele para pedir as coisas. Jesus disse no Sermão da Montanha, não fui eu que disse, Jesus disse no Sermão da Montanha, Ele disse, palavras textuais de Jesus, que nós não devemos andar ansiosos quanto ao comer e ao vestir, porque quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Porque se Deus cuida dos lírios do campo, se Deus cuida dos pardais, imagine você, porque Jesus não deu a vida dele na cruz pelos pardais e nem pelos lírios do campo, Ele deu a vida dele na cruz por você. Se isso causa horror, perdoe-me, meus irmãos, mas foi isso sempre que eu preguei. Qual foi o nó da discórdia? O nó da discórdia começou, talvez, quando eu disse para as pessoas na Betesda, numa reunião na aldeota, há alguns 2 anos atrás, num culto de sábado de manhã, eu disse assim: irmãos, para com essa história de Deus abrir porta de emprego, porque porta de emprego não é Deus abrindo porta de emprego. Porta de emprego se abre com competência, com estudo. Não substitua o nosso dever humano em nome do milagre. Porque quando Moisés compareceu, estava diante do Mar Vermelho, e ele foi orar para Deus abrir o Mar Vermelho, Deus disse para Moisés: por que você está orando a mim? É hora de marchar. Você quer resolver o problema seu familiar? Meu irmão, não ore por milagre. Para resolver o seu problema com a sua mulher, você tem que aprender a pedir perdão, você tem que aprender a ser cordato, você tem que aprender a ser obediente, você tem que aprender a ser manso. Não é milagre que resolve o problema conjugal, é obediência, é discipulado, é vida com Deus. Prego isso e vou continuar pregando. Se alguns acham que isso é heresia, perdoe-me, mas eu nunca tenho consciência diante de Deus, nunca fui incoerente. Pegue as minhas mensagens de 25 anos atrás, é a mesma coisa que eu prego. Compromisso com Deus, milagre não substitui compromisso humano com a história. Nós queremos resolver o problema da fome, nós queremos resolver o problema do órfão, queremos resolver o problema da viúva. Para de pedir que Deus amarre os demônios sobre Fortaleza. Vamos arregaçar as mangas e vamos fazer alguma coisa. Para de pedir que Deus decretar que Fortaleza de Jesus, isso não resolve coisa nenhuma. Sabe o que resolve? É nós nos engajarmos na obra de Deus como luzeiros e astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Prego isso e vou continuar pregando. E não tenho medo e não vou arredar pé dessa minha pregação. O pastor Ricardo não crê em milagre. Como que eu não posso crer em milagre? Eu teria que ser louco para não crer em milagre. Minha vida é um milagre. Eu tinha que ser um absurdamente estúpido, porque eu tenho a Bíblia. Agora, eu não acredito que milagre é provocado pelas nossas virtudes. Eu não creio que o nosso milagre é provocado pela nossa oração de reteté, batendo os pés no chão. Eu não acredito que milagre é provocado pelo volume das nossas orações e por coreografias espalhafatosas no púlpito para Deus operar. Deus opera, eu não creio nisso, eu não creio assim. Essa é a minha postura. Você diz assim: pastor, você crê na cura do câncer? Creio, mas eu creio numa dimensão de cura também no câncer. Alguns Deus cura do câncer, alguns Deus cura no câncer.
Porque a resposta cristã para o problema da dor e do sofrimento não é o milagre. A resposta cristã para o sofrimento humano é a ressurreição dos mortos. Naquele dia sim, todos os paralíticos vão andar. Naquele dia sim, toda doença será curada. Porque haverá uma árvore cujas folhas são para a cura de todas as nações. E naquele dia nós cantaremos e diremos: não há mais morte. E repetiremos o cântico de 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo diz que nós vamos olhar na morte cara a cara e vamos dizer: morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Porque a morte foi tragada pela vitória da ressurreição. Segundo ponto da discórdia: algumas pessoas dizem que o pastor Ricardo está enfraquecendo Deus, que é uma coisa que está diminuindo os atributos divinos. E aí vem a questão da soberania, vem a questão de uma expressão que eu já usei, que não é minha, é bíblica, da fraqueza de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza dos homens. Essa expressão é bíblica, tem base bíblica para ela. Que fraqueza é essa? Como é que é isso, pastor? Você fala disso e eu não entendo. Simples. E aqueles irmãos mais antigos aqui na Bethesda vão se lembrar dessa ilustração que eu dei. Simples. Que eu repeti essa ilustração tantas vezes que eu tinha até vergonha de dizer de novo, que os irmãos vão dizer: pastor, de novo essa história. Falei: irmãos, vamos pensar da seguinte maneira: um estivador do porto, forte, musculoso, quando ele chega em casa à noite e o filhinho dele está no berço, e ele se dobra no berço para apanhar o filho e colocar no colo, a última coisa que entra nessa relação pai e filho é força, é afeto, é carinho, é compreensão, é ternura. Quando a Bíblia fala da fraqueza de Deus, não é que Deus deixou de ser onipotente. Deus não pode deixar de ser onipotente, até por definição. A pessoa dizer que Deus não é onipotente, não tem Deus. Ele tem o quê? Ele tem um ídolo. Por definição, Deus é onipotente. Deus, por definição, é incriado. Deus, por definição, é o dono de tudo que existe, porque tudo que existe foi criado por Ele. Não há nada que exista que não tenha sido produzido pela sua palavra, que disse haja e houve. Agora, nas nossas relações, no trato conosco, essa categoria poder, onipotência não entra, porque agora é uma relação de amigos, pai e filho. É uma relação que Deus nos chama. Isso é uma decisão soberana dele, nos chamar para isso, nos chamar para uma relação de afeto, de carinho. Quer que eu dê outro exemplo? Vamos imaginar um rei dono de um harém, que era muito comum nos tempos bíblicos. A Bíblia diz que Salomão tinha 1000 mulheres. Vamos imaginar essa cena. É um rei, tem um harém com 1000 mulheres. E ele, como rei, no dia que quiser ter sexo com uma, ele olha para aquela mulher ali e diz: você. No dia que ele quiser ter sexo com a outra, ele diz: você. Ele é rei. E as mulheres são mulheres de um harém. Ele usa quando ele quiser, a hora que ele quiser. Um dia ele entra no harém para escolher uma das mulheres, e ele vê a Sulamita. E o coração desse rei se apaixona pela Sulamita. Todas aquelas mulheres
Se ele fizer assim, são deles. Mas com a sulamita ele não pode fazer isso. Por quê? Porque com a sulamita ele quer um outro nível de relacionamento. Ele é frágil, porque ele não pode arrombar, ele não pode dizer, você é minha. Ela vai, mas ele não ganha nunca o coração dela. Nunca ele vai ganhar o coração. Aí ele se fragiliza, mas não é porque ele é fraco. Ele é o rei, ele tem qualquer mulher que ele quiser. Ele é frágil porque ele quer um outro tipo de amor. Uma outra dimensão, que é muito mais nobre do que simplesmente dizer, você tenha sexo comigo. Nesse sentido, a gente entende Apocalipse, quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Jesus não podia abrir a porta e entrar, mas ele não quer assim. Não pode ou não pode arrombar a porta e dizer eu entro? Pode, ele é Deus. Mas ele não quer assim. Isso é uma soberania dele, ele decidiu que não quer assim. Você está diminuindo Deus com isso? Não, eu estou mostrando que ele é muito mais digno do que os ídolos, do que os deuses que constrangem, que ameaçam e que ganham o amor dos seus filhos na base do suborno e da ameaça. Deus não é assim. Você vem se você quiser. E nesse sentido Deus é frágil até de dizer assim, eu não posso fazer nada. Porque se eu fizer, o seu amor não é livre. Ele pode fazer, botar um cabresto na minha boca e botar e dizer venha. Mas eu não quero, ele diz eu não quero assim. Ele que diz isso. Salmo 32, é lindo esse salmo. Quando Deus diz para Israel, Israel, eu podia colocar cabresto na tua boca, como o dono da mula põe na boca. Mas eu não quero assim, Israel. Eu quero te dirigir com o meu olhar. Eu quero te dirigir com o meu olhar. Aí, não é que Deus é frágil, é que Deus respeita, é que Deus ama. E isso o torna não pequeno, o torna maior do que qualquer outro Deus que existe. Aí Paulo diz assim, a fraqueza de Deus é muito mais forte do que qualquer fortaleza humana. É o único poder que tem poder sobre o poder, é o poder do amor. Então eu não entendo que isso aí é diminuir, que isso aí é uma heresia do inferno. Isso é apaixonante de Jesus. Preguei aqui na Betesda inúmeras vezes, inclusive no ladrão da cruz, dizendo que a grandeza do ladrão da cruz foi ver a trajetória de Jesus sem jamais invocar anjos, sem jamais invocar poder celestial para se proteger até morrer na cruz. E essa grandeza impressionou tanto o ladrão da cruz que ele disse, eu quero entrar contigo no teu reino. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Isso não é diminuir, como que eu teria pretensão? A loucura, isso é um ensandecimento louco de um homem dizer que Deus perdeu os seus atributos. Eu teria que ser um maluco, eu teria que ter jogado fora a minha cabeça e negar a fé e me tornar mais forte do que Deus. E eu não quero nunca isso para a minha vida. Então criou-se uma aura de especulação e, ao meu ver, maldosa em cima de pregações minhas, de propostas minhas, em cima de uma posição que eu acredito que, sendo levada até as últimas consequências, propõe um projeto de vida corajoso, heróico, de vida com Deus. Aí alguém diz assim, e o que é teologia relacional? Isso não existe, irmãos, eu até já tentei explicar, essa teologia relacional, isso não existe. Teologia relacional, vou explicar para vocês. Estava eu
e um rapaz líder dos jovens da Bethesda, no acampamento de carnaval da Bethesda. Olha como as coisas se avolumam e criam uma percussão que não existe. E aí nós resolvemos, no acampamento de carnaval, ter uma conversa com os jovens, em que, nessa conversa com os jovens, eu, Ricardo Gondim e o Stanley, a gente ia nessa conversa bater papo sobre a Bíblia e pensar e deixar a moçada fazer pergunta e eu responder, e ser aquele debate, e um fala uma coisa de acampamento. E aí nessas conversas de acampamento, a gente falou assim, e o que nós estamos, que é isso que está acontecendo? E aquele debate acalorado, e um dizia uma coisa, outro dizia outra. Eu digo, rapaz, isso aqui é uma teologia relacional. Brinquei com ele. Por que relacional? Porque a gente estava se permitindo fazer pergunta, e o ponto que pegava em tudo era o seguinte: Deus é um Deus que eternamente e soberanamente decidiu que vai se relacionar com a raça humana, não numa relação de cima para baixo, mas numa relação relacional. Deus nos chama de cooperadores, Deus nos chama de artesãos com Ele, de dispenseiros da sua verdade, Deus nos chama de amigos, Deus nos chama de filhos, Deus nos chama de noiva. E eu até brinquei com a moçada lá, eu digo, rapaz, imagine eu, cearense, dizer que sou noiva. Com essa coisa de machismo cearense, ainda vou dizer que sou noiva de Cristo. Aí a turma riu. O que é isso? É que um Deus tem uma relação conosco, e toda a nossa prática tem que levar em conta que Deus é um Deus relacional. Eu não vejo nada de absurdo nisso. E aí, numa dessas questões, foi feita a pergunta sobre a questão do futuro. E como é que é o futuro? Eu digo, olha, o nosso futuro não está escrito. O futuro de ninguém está escrito. Porque se o futuro da gente estiver escrito, já determinado, cruza os braços que vai, já está escrito, já está determinado, pode cruzar os braços, vai acontecer. Aí uma pessoa perguntou para mim e disse assim, e Deus conhece tudo? Eu digo, o que não existe, Deus não pode conhecer, não existe. Eu até brinquei com eles, eu digo assim, diga se Deus conhece o que está acontecendo num planeta que nunca foi criado. Aí a pessoa disse, mas o planeta nunca foi criado. Eu digo, então, Deus não conhece, não existe esse planeta. Deus pode levantar uma pedra tão grande, como é? Deus pode criar uma pedra que é tão grande, que Ele próprio não pode levantar? Aí a gente começou a fazer esse tipo de brincadeira. Existe um triângulo, ou um tripé de 4 pernas? Existe tripé de 4 pernas? Aí a gente disse, não. Todo tripé, por definição, tem que ter 4 pernas, senão não é tripé. Ou 3. Então não é tripé. E começamos a brincar com isso, e esse negócio vazou. E aí as pessoas ficaram dizendo, Deus não conhece, eu não tenho futuro. Não é que você não tem futuro, é que o futuro é um convite de Deus para nós construirmos a nossa história. Não está pronto. São as nossas decisões, são as nossas escolhas, são os nossos atos. O que o homem plantar, isso ele colherá. Olha o caminho que vocês estão, estou propondo diante de vocês 2 caminhos, escolha o certo. Porque se o caminho já está determinado, não tem escolha. Foi essa questão, e criou-se esse negócio, vazou. E por que vazou? E aí onde é que está a minha tristeza? Esse negócio vazou para um grupo específico dentro da igreja presbiteriana, liderado por um acadêmico chamado Augustus Nicodemos, que é um grupo de puritanos presbiterianos, ultra calvinistas, que quando pegou essas minhas afirmações, eles ficaram loucos da vida. Por que ficaram loucos? Porque era a primeira pessoa, e principalmente um pentecostal,
que se atreveu a questionar a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição dos salvos e dos perdidos para o inferno, da história pronta. E esse pessoal veio com a virulência. E aonde está a minha dor? Porque eles fazerem isso, lógico que eles têm todo o direito, eles são presbiterianos. Algumas pessoas pegaram a minha história dentro da Bethesda, jogaram na lata do lixo e passaram a ouvir as críticas que foram colocadas por esse pessoal na internet, sem levar em conta a minha integridade com a palavra, a minha integridade com vocês aqui, quando eu me levantei no púlpito dessa igreja, que eu não preguei a palavra de Deus, que eu não discorri sobre os textos bíblicos. Quando? Se uma das coisas que eu mais me orgulhei na minha caminhada na Bethesda foi de eu ter sido sempre criterioso. Irmãos, tomo Deus por minha testemunha, que eu nunca me levantei num púlpito da Bethesda sem gastar pelo menos 4 a 8 horas de preparação em cada sermão meu. Sempre. E eu ensinei sempre isso aos pastores, nas reuniões de pastores. Sabe por quê? Hoje eu estava contando para o Castellani, quando nós estávamos almoçando. Eu falei, sabe por quê, Castellani? Porque eu tive uma experiência muito forte com Deus. Em 1985, 1986, eu estava aqui em Fortaleza, morava na Água Fria. Eram 5 horas da tarde, o nosso culto naquela época começava às 7h30. Eu estava trancado dentro do meu escritório, preparando a minha mensagem, e a mensagem não vinha. E eu, aquela coisa dura, e eu, Senhor, é palha seca, isso aqui está palha, eu preciso da palavra, revela a palavra ao meu coração, eu só estou com um esboço, um esqueleto de sermão, eu preciso de palavra. E aí, naquela minha angústia, eu falei para Deus assim, Senhor, por que comigo é sempre difícil? Parece que tem pastor que prepara o sermão na perna, e comigo é uma luta, pastor. Deus, o que está acontecendo, Senhor? E naquela tarde, Deus falou comigo. Não foi voz audível, nem anjo apareceu, e nem clarão dentro do meu escritório. Foi aquela doce voz de Jesus que falou no meu coração, e eu sabia que era Ele. Porque naquele instante, eu me lembrei das mulheres, falei, agora são 5 horas da tarde. Quantas mães estão agora dando banho nos seus filhos, colocando talco nas crianças, vão pegar um ônibus, vão viajar de ônibus às vezes 1 hora, 1h30 para vir ouvir a minha pregação. Seria indigno da minha parte estar assistindo futebol à tarde, enquanto essas mães estão dando tanto duro depois de uma semana de trabalho, para eu dar para ela uma comida insossa e requentada. Naquela hora, o Espírito de Deus falou, Ricardo, é por isso. E naquele dia eu assumi um compromisso com Deus. Eu digo, Senhor, quando eu me levantar no púlpito da minha igreja, sempre, eu darei tudo de mim, com a consciência limpa, de que eu não fiz nenhum remendo, nenhum alinhavo com a Tua palavra e com o Teu Espírito. Esse é o meu compromisso com a Igreja Bethesda. Agora, eu tenho a impressão, irmãos, que o que aconteceu aqui no Ceará não tem absolutamente nada a ver com doutrina. Sabe por quê? Porque esse clima que nós experimentamos aqui não aconteceu em nenhuma outra Bethesda do Brasil. Aliás, a Igreja Bethesda que eu pastoreio hoje, com mais de 3.000 membros, sequer sabe do que está acontecendo aqui esse fim de semana. E vocês sabem por que a pastora Jerusa não está aqui? Porque eu pedi a ela, por 2 motivos. Eu digo, Jerusa, eu vou precisar de você quando eu voltar segunda-feira. Eu vou precisar que você esteja forte,
fique em casa, porque eu não aguento. Fique em casa, eu vou precisar de você, porque eu não tenho mais o meu pai e minha mãe. E segundo, protege a igreja. Não deixe esse negócio chegar aqui. Nós estamos tendo paz. A igreja acabou de comprar um terreno, irmãos. Nós compramos um terreno que eu pagava por mês, por 4 anos. Nós pagamos R$125 mil por mês. Só a prestação do prédio era R$125 mil por mês. Diga se uma igreja dividida tem coragem de peitar um projeto desse. 125 mil, eu dizia todo mês, eu digo, Deus, eu pagava a prestação no dia 26, no dia 27 eu já dizia, Deus, me sustenta, porque nós só temos mais 4 domingos e vai ter 125 de novo. Diga se uma igreja assim é uma igreja dividida. Compramos, o prédio é nosso, nós terminamos de pagar. Jerusa protege, prega domingo de manhã na ceia, para esse povo não sofrer. Eu só quero que vocês julguem, não o que eu estou dizendo. Eu cheguei a um estágio da minha vida, irmãos. Eu cheguei a um estágio da minha vida que eu não quero mais ficar me provando às pessoas, ficando na berlinda, sabatinado por adolescentes que não conhecem a minha trajetória de vida, mandando e-mails desaforados para mim, me ameaçando, você vai pagar pelo que você está fazendo, sua casa será maldita a partir de hoje. Num blog que foi criado com o objetivo de jogar dissensão entre os irmãos, e as pessoas apavoradas. Quem que lucra com isso? Com um blog na internet, quem que lucra com isso? Eu não quero provar nada de mim mesmo, porque, aliás, eu tenho 53 anos de vida. Comecei na Bethesda, eu era um menino de 28 anos de idade. Eu fui pastor na igreja Bethesda com 28 anos de idade, e quando cheguei na igreja Bethesda, já estava um clima controverso. E eu chego aos meus 53 anos de idade, precisando dar satisfações da minha integridade humana, pessoal. E eu fiquei contando hoje, estava eu e o Alisson deitado, e eu dizendo, Alisson, eu tenho, pelas contas da Bíblia, e se tudo correr certo, de acordo com as condições normais de temperatura e pressão, eu tenho mais 17 anos de vida útil, porque a Bíblia diz que a vida de um homem é 70, e o que passar disso é câncer e enfado. Porque mesmo que você chegue inteirão, e eu procuro chegar inteirão, vou procurar chegar inteirão aos 70, mas você já é um idoso, já entra pela porta do coisa, como é a porta do ônibus da frente, sem pagar. Você já é um idoso. Eu tenho pouco tempo de vida, eu preciso, quanta energia nós gastamos esses dias, dinheiro, passagem, energia que a gente podia estar fazendo a obra de Deus, e nós estamos aqui nos engalfinhando uns aos outros em controvérsias. A única coisa que eu peço que vocês me julguem, irmãos, é o fruto da minha vida, não o que eu estou dizendo. Não quero que ninguém, eu não vou empurrar nada goela abaixo de ninguém, eu não preciso disso. Não quero que ninguém seja adesista, aderiu, você se vendeu, você se deu. Isso é tão pequeno. É tão pequeno, irmãos, que eu quero revelar uma coisa para vocês aqui.
Eu sou pastor nacional da Igreja Bethesda só por honra. Não existe nenhum documento, não existe nenhum estatuto que me coloque na posição de pastor nacional dessa igreja. Sabe por quê? Porque eu não ligo para isso. Eu não ligo para cargo. Não estou atrás disso, nunca estive. Vocês que me conhecem de muitos anos. Se quiserem me vetar de entrar naquela porta lá, eu estou vetado. Eu não tenho direitos legais sobre vocês nenhum. Se quiser impetrar uma ação judicial, o pastor Ricardo nunca mais botar os pés nessa igreja, eu estou proibido de entrar, porque eu não tenho como recorrer. Não estou atrás disso. Não estou atrás de adesão de ninguém. Eu não tô... Irmãos, eu vou revelar outra coisa para vocês. Quando eu fui para São Paulo, eu assumi um compromisso com Deus. E o meu compromisso com Deus foi o seguinte: a Igreja Bethesda do Ceará paga o meu salário durante 1 ano. Só. Como missionário dessa igreja. Senhor, eu assumo um compromisso contigo, de que nunca eu vou pedir um tostão do Ceará para a obra de Deus em São Paulo. Um tostão. Nós montamos a Igreja Bethesda sem dinheiro daqui, mas um dia eu desobedeci. Eu fui desobediente a esse voto que fiz a Deus, e vim um culto aqui na Bethesda, e loucamente, sem perceber, pequei. Eu disse: irmãos, para facilitar, naquela época não tinha internet, não tinha nada, era fax. Para facilitar a minha comunicação entre eu e o pastor Carlos Bolsinha, eu queria levantar uma oferta para a gente comprar 2 fax. Um para Fortaleza e outro para São Paulo. E eu me lembro com perfeição que eu quase fui enxotado da Igreja Bethesda, sob a alegativa de que eu estaria roubando a igreja na oferta do fax. E quando eu soube dessa notícia, eu me ajoelhei diante de Deus e disse: Senhor, eu quebrei um voto contigo, é por isso que eu estou pagando. Eu tinha dito a ti, Senhor, que eu jamais iria pedir dinheiro na Bethesda de São Paulo, para São Paulo. Irmãos, para pagar esse prédio durante 4 anos, 4 anos, eu fiz um compromisso com Deus no dia que nós fizemos o negócio, no dia de assinatura do negócio, porque a família que ia vender o prédio para Bethesda, não quis vender, e eu fui lá perguntar por quê. Eles disseram assim: porque alguns dos sócios já fizeram negócios com pastores, e os pastores foram desonestos, e na nossa empresa nós não fazemos negócio com pastor. Aí eu falei para a senhora, uma das proprietárias, eu disse: a senhora me dá pelo menos a oportunidade de eu mostrar com quem a senhora está lidando. Ela disse: tudo bem. Chamei os 2 filhos do pastor Odair Barreto, Marco Aurélio e José Barreto, e disse: Marco Aurélio, você que é especialista em negócios e em empresas e em auditoria, entra na tesouraria da Bethesda, levanta um dossiê da tesouraria da Bethesda e apresenta aos proprietários para eles verem com quem eles estão lidando. E ele foi lá, fez um levantamento de toda a nossa tesouraria, procedimentos contábeis, pagamento de impostos, credenciais de banco, tudo. Levamos a proprietária e digo: a senhora analise isso aqui. Ela analisou, ela disse assim: os proprietários estão dispostos a negociar com o senhor. E no dia da reunião, eu disse para eles assim: vocês estão vendendo um prédio em 48 meses, é uma longa jornada, mas vocês não estão fazendo negócios.
vocês estão lidando com um homem de Deus. E eu vou dizer para vocês aqui, durante esses 48 meses, nós não vamos atrasar um dia sequer nenhuma das prestações. Um dia sequer nenhuma das prestações. Porque o negócio que eu estou fazendo aqui com vocês não é uma transação comercial, é um testemunho de honra de uma obra de Deus. E eu disse para ela: senhora, a única coisa que eu tenho quando eu me levanto no púlpito da minha igreja é a minha honra. Porque no dia que eu perder essa honra, eu perco o direito de pregar o evangelho para o meu povo. No dia em que eu me levantar no púlpito da minha igreja e eu souber que tem 3, 4, 5 pastores atrás de mim, fazendo choça de mim, tirando sarro da minha pregação, brincando comigo, eu estou desqualificado para pregar o evangelho. Estou desqualificado. E eu disse: a única coisa que eu tenho com a senhora é honra. Não é um papel assinado, é o fio do bigode, é a palavra de honra. Porque a palavra de honra do homem de Deus tem que valer. Irmãos, no dia em que nós pagamos a última prestação, nós fizemos um chá e chamamos os proprietários para a transação da entrega da escritura diante do tabelião do cartório. E eu disse para aquela mulher: diga, a senhora não sabe o quanto custou, mas eu tenho agora a honra de lhe dizer que aquele compromisso que nós firmamos com a senhora foi honrado, cada um deles, por Cristo Jesus. Então deixa eu falar para vocês, eu não tenho nenhum problema com quem discorda de mim. Aliás, eu sou da opinião do Nelson Rodrigues: toda unanimidade é burra. Se todo mundo é vaquinha de presépio, balançando a cabeça e dizendo as mesmas coisas, tem alguma coisa errada aí. Ou houve lavagem cerebral, ou houve emburrecimento das pessoas. Alguma coisa aconteceu. Porque é próprio da natureza humana indagar, questionar, tensionar. É assim, sempre foi. Não, esse negócio não está bem, peraí, calma aí. Mas num clima, não de caça às bruxas, num clima não de apedrejar, num clima não de revanchismos e de colocar na fogueira da Inquisição. Não é esse o espírito. Nunca foi. E eu tenho consciência e eu quero dizer para vocês que vem armação em tudo. Ninguém arma nada. Eu sou pastor da igreja Bethesda com a consciência limpa de que nunca armei nada contra ninguém. Nunca. Nunca tomei uma decisão, já tomei decisões erradas, porque eu não sou perfeito, já fiz bobagem na igreja Bethesda, eu sou pecador. Mas eu nunca conspirei contra ninguém. Eu nunca armei barraco para destruir ninguém. Nunca. E quero dizer a vocês, irmãos, que no dia em que eu me transformar nessa pessoa, vocês não precisam se preocupar, porque eu já pedi a Deus que Ele tire a minha vida, porque eu não tenho nenhuma pretensão de me transformar num Lúcifer. Eu não tenho essa pretensão. E se isso ocorrer na minha alma, Deus me tire antes, para que isso não aconteça. Então eu quero dizer a vocês com toda a segurança e com todo o carinho que eu tenho pela igreja Bethesda, aqui eu dei os meus melhores anos. Aqui nessa igreja eu dediquei as minhas melhores horas. Nesses últimos anos eu cheguei a viajar de São Paulo aqui para Fortaleza 9, 10, 11 vezes no ano. 11 vezes no ano. Para vir para cá. Nunca levei um tostão. Eu dizia para o Alisson: Alisson, a única coisa que eu te peço, cara, é que você pague a minha passagem de ida e volta. Mas eu nunca recebi uma oferta de nenhum pastor onde eu preguei. Da Bethesda não. Da Bethesda não.
Pastor me convida para pregar, eu vou. Oferta? Não existe isso. Eu sou da Bethesda. Não, que oferta? A oferta que eu quero é que você me queira bem. E eu queira bem a você e sejamos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Dinheiro não. Então é com essa consciência de que eu estou fazendo a obra de Deus com tranquilidade, que eu me sinto profundamente ferido de ver o meu nome jogado na sarjeta. Cuspiram na minha cara. E eu pedi a Deus que nunca mais me trouxesse a Fortaleza, a minha terra, onde eu enterrei o meu umbigo, onde eu enterrei meu pai e minha mãe. Eu digo, Deus, não me leva nunca mais lá, para ser ferido. Eu amo vocês.